E aí, pessoal, beleza? Muito bem, então agora a gente vai falar um pouco sobre distância entre dois pontos. Muito bem, geometria analítica. Bom, geometria, análise, é isso mesmo. A geometria analítica é um ramo da matemática que associa de forma direta a geometria, que a gente conhece de desenhos, com a álgebra, né? Digamos assim, o pai, né, dessa geometria analítica, o cara que você tem que falar muito obrigado, graças a você hoje a geometria analítica existe, é o René Descartes, né? Aquele que você estuda aí no ensino médio, tá certo? De onde vocês acham que vem o nome plano cartesiano? Cartesiano é uma variação do nome Descartes, né? Bom, em particular aqui, então, hoje a gente vai tratar a respeito do plano cartesiano, né? Bom, se é um plano cartesiano, o que vem na nossa mente, né? Imediatamente. Eixo X, eixo Y, localização. Muito bem, então vejamos aqui, ó. Nós temos aqui, então, um plano bem conhecido, né? Eixo X, eixo Y, esse eixo aqui também é chamado de eixo das abscissas, né? Esse é o eixo das ordenadas, e ambos, né, de acordo com a sua localidade, ambos formam a coordenada. Então, por exemplo, se nós pegarmos um ponto qualquer, um ponto A, 2, 5, ok, então ele tem abscissa 2 e ordenada 5. Então ele vem 2 para a direita e ele sobe 5 unidades. Então ele desloca 2, sobe 5, aqui está o seu ponto A. Vamos pegar aqui um ponto B, menos 2, 3. Então agora ele desloca 2, né, para a esquerda e sobe 3 unidades. Ou seja, ele está aqui, ó. Esse é o seu ponto B. Vamos pegar um ponto C. Ele é o menos 3, menos 3. Né? Sim, as coordenadas podem ser iguais. Então ele desloca 3 para a esquerda e 3 para baixo. Então ele está aqui. E um ponto D qualquer, vamos pegar aqui um ponto 3, menos 2. Né? Então ele desloca 3 para a direita e desce 2 unidades. Então ele está aqui. Né? Eu peguei de propósito cada ponto em um quadrante. Tá? Quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, certo? Nós temos então 4 possíveis quadrantes no seu plano cartesiano. Vou escrever aqui para vocês, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro e quarto. Então, obviamente, pelo fato desse ser o primeiro e esse ser o terceiro, estes aqui são os quadrantes ímpares e estes são os quadrantes pares. Consequentemente não, aliás, uma coisa que você pode observar nesses quadrantes é o seguinte, ó, nos quadrantes ímpares, né, o que nós temos aqui? Sinais iguais, né? Ó, o eixo X nessa parte aqui ele é positivo, o eixo Y também. Já aqui no terceiro quadrante, ó, o eixo Y é negativo e o eixo X também. Ou seja, os quadrantes ímpares, eles têm o quê? Tanto a abscissa quanto a ordenada, sinais iguais, certo? Já nos quadrantes pares, acontece o contrário. Quando uma é negativa, a outra é positiva, certo? Bom, em termos de localização de pontos, é isso mesmo, certo? A gente sempre vai ter o quê? Ó? Esse cara aqui é o X do seu número, esse cara é o Y do seu número, certo? Aí você desloca esquerda ou direita, você desloca para cima ou para baixo. Obviamente, né, existe aquele ponto que não desloca nada, vamos chamar de ponto E, que é o 0, 0. É a origem, né? É o ponto do Leonardo DiCaprio, a origem. Esse ponto ele está aqui, ó, porque ele não deslocou nada na horizontal e nada na vertical. Aqui, ó, esse é o seu ponto E. Né? Esse é o ponto que dá origem a tudo, é o começo aí do seu plano cartesiano. Ok? Bom, se liga então que a gente vai falar um pouquinho sobre distância entre esses pontos.
Bom, quando a gente calcula a distância entre dois pontos, nós estamos meio que querendo medir o segmento compreendido, onde um ponto é o início e o outro ponto é o final, né, do segmento. Nós temos aí 3 tipos de classificações de linhas, né? Nós temos as retas, por exemplo, uma reta AB. É algo desse tipo, né? Ela passa por A e passa por B. Nós temos uma semi-reta AB, no caso aqui ela começa do ponto A e ela tem a direção para cá passando por esse ponto B, né? A semi-reta BA é o contrário, né? Aqui seria B, aí ela passaria por A. E nós temos o segmento de reta, tá certo? Que ele não tem setinha em um dos lados, ou seja, ele começa em A, termina em B. Ou começa em B e termina em A, depende da direção, do sentido que você está adotando, tá? Muito bem. Qual é a diferença básica entre esses três entes geométricos? Esse daqui a gente consegue medir, né? Esse aqui é mensurável. Esses outros não são, porque essa reta é infinita, essa semi-reta também é infinita para a direita, tá certo? Bom, então nós vamos trabalhar com esses caras, com segmentos AB, tá? E já vamos deixar uma coisa clara, quando a gente escreve AB, estou me referindo ao segmento. Se eu pôr um tracinho em cima, estou me referindo à medida dele. Então, vamos supor que esse tamanho seja de 5 unidades. Ó. Então, esse cara é 5. Não está certo você escrever isso não, tá? Porque isso é o segmento AB. Ó. Segmento igual a 5, isso não existe. Segmento é igual a outro segmento, né? Aqui não, a medida do segmento AB é igual a 5. Tá? Vamos deixar isso bem enfatizado. Então, vamos lá. Como que a gente trabalha a distância entre dois pontos, né? Vamos pensar num ponto qualquer. Eu posso pensar em um ponto em qualquer quadrante. Vamos usar AB mesmo. Então, vamos pegar o ponto A, que está situado em 1, 4. Vamos pegar o ponto B, que está situado em menos 2, 6. Então, vamos lá. O ponto A, ele anda 1 para a direita e 4 para cima. Né? Então, está aqui. Ponto 1, 4, esse é o A. O ponto B, ele vem 2 para a esquerda e sobe 6 unidades. Então, aqui é 4, 5, 6 unidades. Então, nós temos aqui o nosso ponto B. Para calcular a distância entre esses dois pontos, é a mesma coisa que nós fazermos o quê? Nós medirmos o segmento, né, formado por esses dois pontos, que inicia-se em B e termina em A. Ó, esse segmento aqui. Tá? Então, vou colocar o ponto agora de vermelho aqui. Então, eu calcular a distância de A até B é a mesma coisa que eu medir o tamanho desse segmento. Mas espera aí, medir o tamanho desse segmento, o que a gente poderia fazer, hein? Eu tenho uma ideia sensacional para te dar. Ó, esse ponto A, ele foi marcado devido ao quê? Devido ao fato do seu x ser 1 e o seu y ser 4. Esse ponto B, ele está aqui por quê? Porque o y dele é 6 e o x dele é menos 2. A gente tem o hábito, às vezes, de tracejar esse ponto para indicar, né, qual a posição dele, via vertical ou via horizontal, né, a posição. Você não pode fazer uma linha contínua, aí você está traçando um segmento. Tá? Então a gente costuma fazer isso. Sugestão boa que eu te dou é o seguinte: vamos construir aqui um triângulo retângulo adequado para ajudar nesse cálculo. Bom, se eu prolongar essa linha pontilhada para cá, ó, já tem meu triângulo aqui, ó, até colorido. Esse é o triângulo que eu estou trabalhando. Né? Eu poderia ter montado um aqui em cima, eu prolongo aqui para cima, prolongo esse para cá, aí eu montaria esse triângulo aqui. Os dois são idênticos, tá? É irrelevante qual você pega. Bom, esse triângulo eu acho que eu não preciso explicar muita coisa, né? Ele é retângulo. Por quê? Porque se você pegou uma linha horizontal e essa também é horizontal, essas duas são paralelas. Se isso aqui é um eixo vertical, isso aqui é uma linha vertical, então essas duas são paralelas. Se essa é paralela a essa e essa paralela a essa, esse ângulo é correspondente a esse que é correspondente a esse. Então esse ângulo é reto. Todo triângulo retângulo que você monta, ele é útil para que você calcule a distância de um segmento. Como assim ele vai ser útil? Vamos lá.
Qual é o tamanho desse segmento aqui? Ó? 3 unidades. Porque de menos 2 a 1 são 3 unidades. Qual é o tamanho desse segmento aqui? Ó? Ele foi de 4 até 6, então ele tem 2 unidades. Ah, peraí, triângulo retângulo, eu tenho os lados, tenho os catetos. Por Pitágoras, né? Olha lá. Então, por Pitágoras, o que a gente vai ter aqui? Ó? Nós sabemos que o tamanho de AB ao quadrado, ó, é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, esse cara ao quadrado é 4 mais 9, que dá 13. Então, esse cara é raiz de 13. Olha lá. Então, o tamanho desse segmento é raiz de 13. A gente não põe centímetros, quilômetros, não, porque o eixo ele é genérico. Tem gente que coloca UM, unidades de medida, mas não tem necessidade, não. A partir do momento que o exercício fala para você assim, vamos supor que nesse gráfico você tem a seguinte escala. Cada unidade representa 5 quilômetros na vida real. Quantos quilômetros tem da cidade A até a cidade B? Vamos supor que foi uma foto tirada de satélite. Aí você tem que multiplicar isso aqui por 5 quilômetros. Seria 5 raiz de 13 quilômetros. Aí a gente trabalharia com a aproximação, né? 13. Bom, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, seria um número entre 3 e 4. Né? Vamos jogar 3,5. Então seria 3,5 vezes 5. 15, 17,5 quilômetros. Seria isso, né? Aí você tem obrigatoriedade de deixar a unidade. Tá? Bom, agora eu peguei esses pontos aqui. Faria diferença se eu pegasse um ponto, por exemplo, nesse lugar e nesse lugar? Nenhuma diferença. Veja bem, ó. O que eu ia fazer? Esse cara tem uma referência em X, esse cara tem uma referência... esse cara tem uma referência em Y, né? Muito bem, feito isso, o que ia acontecer? Esse cara também. Então não importa qual é o quadrante que você tem esses pontos, a ideia é sempre a mesma. Então, vamos lá, vamos prolongar aqui, ó. Vou formar meu triângulo retângulo de cá, certo? Muito bem, aqui eu peguei um ponto genérico, né? Vamos falar que esse aqui é um ponto P, esse aqui é um ponto Q, genérico. Vou tirar esse 1 daqui, porque está atrapalhando a gente. Muito bem, como esse ponto é genérico, então vamos lá, vamos falar que esse P aqui, ele tem a abscissa X e a ordenada Y. Vamos falar que esse aqui também tem a abscissa X e a ordenada Y, mas espera aí, as duas são iguais, então para diferenciar, vamos falar que esse aqui é X1, Y1, vamos falar que esse aqui é X2, Y2, olha lá, né? Agora vamos tirar meu exemplo daqui. O que eu estou tentando fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, porém, de forma genérica. Fazendo de forma genérica, vamos lá. Se esse cara tem tamanho x1, quer dizer que daqui até aqui é x1. Né? Então, esse cara aqui ó, é o x1. Ele vale x1 nessa posição. Né? Se esse cara é y1, então essa posição aqui, eu vou tirar esse 3, que já não é mais necessário. Essa posição aqui é a y1. Ou seja, esse é o y desse ponto, esse é o x desse ponto. Seguindo o mesmo raciocínio, aqui é o nosso x2 e aqui, nessa altura, é o nosso y2. Tá? Muito bem. Aí eu selecionei esse triângulo aqui para a gente trabalhar. Poderia ter pego esse. Ambos são retângulos e com os mesmos catetos. Qual é o tamanho desse cateto? Bom, é a distância que vai desse ponto até esse. Esse cara aqui tem y1 unidades. Esse cara tem y2 unidades. Apesar desse cara ser um valor negativo, como a gente fala em distância, a gente pega o módulo do número. Essa é a definição de módulo, é a distância. Né? Então vai ser a soma dessas duas distâncias, y1 mais y2. Esse cara aqui é y1 mais y2. Qual o tamanho desse cara? Ué, daqui até aqui é x1 de tamanho. Daqui até aqui é x2 de tamanho. Então, esse segmento aqui ó, é x1 mais x2. Opa! Pitágoras aqui. Ó. Vamos lá. Então, por Pitágoras... Por Pitágoras, o que a gente vai ter?
que o nosso tamanho PQ ao quadrado, ele vai ser esse cara ao quadrado, mais este cara ao quadrado aqui. Olha lá. Opa, doisinho feio, poroso. Certo? Bom, como esse cara está ao quadrado, eu preciso saber o valor dele, então eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Olha lá. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo dele. Só que como isso aqui é uma distância, eu posso desprezar esse módulo, porque vai ser sempre positivo. Né? Então, vai ser isso aqui. Eu já sei que eu vou tomar valores positivos. Até porque esse cara ao quadrado e esse cara ao quadrado vai gerar positivo. Positivo mais positivo, positivo. Raiz de positivo, positivo. Bom, tem algumas pessoas que vão pensar assim, mas eu já vi essa fórmula com um menos aqui. Sim, você não está errado não. Você viu, ela foi com um menos mesmo. Mas da onde você viu esse menos? Eu vou escrever isso aqui de outra maneira, então. É um menos o outro, só que o outro é negativo. Nesse caso aqui, ó. x2 do lado de cá. Aí menos com menos, mais. A mesma coisa aconteceu no seu y. Ele menos o outro. Ó. Só que esse y2 está do lado de baixo. Ele é negativo. Né? Só é menos com menos, mais. Então o que a gente sempre tem que pensar? Um dos catetos é a diferença entre as ordenadas, no caso o cateto vertical. O outro cateto é a diferença entre as abscissas, os valores das abscissas. Como que nós fizemos isso aqui? Ó? Como que nós chegamos nesse 2? Nós fizemos 6 menos 4. Como que nós chegamos nesse 3 que estava aqui? Nós fizemos o quê? 1 menos 2. Que dá 3. Mas, em outras palavras, isso é a mesma coisa que você pensar o quê? Em contar quantas unidades você andou para chegar nesse valor aqui. Tá certo? Bom, então é assim que a gente trabalha com distância entre dois pontos. Eu recomendo você não se ater a esse tipo de situação. Tá? Pegar um valor menos o outro. Vou tirar esse menos aqui, porque eu vou deixar ele como genérico. Tá? Não é mais esse exemplo aqui. São pontos quaisquer. Tá certo? Se ele for negativo, você substitui aqui e aqui dentro fica positivo. Então eu não aconselho você memorizar isso, porque nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Tá? Aconselho você desenhar um triângulo e a partir dele trabalhar com as distâncias. Tá certo?